Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Negada por inúmeras autoridades da dita ciência, a reencarnação já foi objeto de algum estudo que a comprove? Podemos garantir que o século XX teve várias indicações produzidas por homens da dita ciência, que podem ser inclusive confirmadas em livros. Vamos a um exemplo demonstrado em pesquisa conduzida pelo engenheiro Hernani Guimarães Andrade na década de 70 do século XX e incluída na excelente obra Reencarnação no Brasil, em que reúne 8 dos casos criteriosamente estudados por ele através do IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Biofísicas. Nele, verifica-se que 5 anos foi o tempo necessário para que voltasse a reencarnar o jovem Ronaldo Gomes Barroso, após ter interrompido a existência anterior através do suicídio aos 28 anos, ingerindo uma mistura de guaraná e formicida. O interesse do Dr. Hernani, como era chamado pelos temas paranormais, começou quando tinha entre 16 e 17 anos, durante uma reunião entre amigos na casa de um espírita convicto chamado Francisco de Paula Domingues, por volta de 1930. Paralelamente às lutas necessárias à sua formação superior, o casamento e a manutenção da família, tornou-se um pesquisador do vasto assunto, publicando no final dos anos 50 a ousada Teoria Corpuscular do Espírito. E ao longo dos anos que se seguiram, diversos livros documentando o resultado de suas investigações, observações e conclusões sobre o que ele chama de psiquântico, a matéria psi, poltergeist, entre outras instigantes proposições. Sobre o caso referido no início, servimos-se de criteriosa metodologia, cercou os fatos apurados de garantias que restringem a possibilidade de dúvidas sobre a sua autenticidade. Aliás, como as demais do livro em que está se narrando. Parte de uma família de 9 irmãos, noivo, estimado pelos amigos, a morte provocada de Ronaldo não se justificava, pois não havia razões conhecidas para tal atitude. Anos depois, todavia, Marta, sua irmã mais velha, motivada por recorrente sonho em que se via em uma carruagem que seguia rápida em meio a uma tempestade, reconhecendo Ronaldo apavorado, correndo no meio do temporal, gritando enquanto caíam os raios, buscou auxílio em centro espírita. Testemunhou uma manifestação mediúnica em que o espírito do rapaz, dirigindo-se a ela e ao cunhado, aos quais era muito ligado, revelou ter sido induzido ao gesto radical por influência de um espírito obsessor. Disse também que queria voltar, razão pela qual pedia ajuda a ambos pelos laços afetivos que os unia. A coleta de dados mostrou uma série de fatores envolvendo o caso. Primeiro, após o 4º filho do casal, o médico fez a chamada ligação de trompas, provavelmente não bem feita, para poupar Dona Marta de mais um parto difícil e arriscado. Segundo, ela contava 39 anos quando foi confirmada a gravidez cogitada em revelação espiritual no centro espírita frequentado. Terceiro, na comunicação ocorrida antes de saber-se grávida, o casal ouviu que Ronaldo renasceria num corpo feminino e teria um corpo sadio, dissipando os temores dos futuros pais que consideravam o fato do envenenamento na vida passada. Quarto, a entidade responsável pela revelação diz também que quem sofreria as consequências seria a futura mãe, que efetivamente durante a gestação ficava com a boca em carne viva pelas feridas que se formavam, sentindo-se como se roída por dentro, com tremores como se estivesse morrendo, retornando à normalidade em meio a orações que lhe eram feitas. Quinto, no 8º mês de gestação, após uma queda resultante da perda dos sentidos, Dona Marta deixou de sentir o feto, recuperando seus sinais de vida após ingerir chá de uma erva de nome funcho, atendendo orientação espiritual.
Quanto ao reencarnante, entre outros, apurou-se. Primeiro, chamada Jacira, nasceu mulher, pesando 5 quilos, sadia, sem defeito algum. Segundo, revelou-se uma criança precoce, aprendendo a andar aos 9 meses, pronunciando algumas frases aos 10. Aos 11, fazendo algumas referências à encarnação anterior, inquirindo a mãe acerca da dualidade do seu relacionamento familiar, estranhando o parentesco com os tios, que foram irmãos de Ronaldo, com a própria avó, que lhe fora mãe, e com Dona Marta, irmã de outrora. Terceiro, as referências a fatos da vida passada tornaram-se mais frequentes após os 18 meses, crescendo de intensidade até os 4 anos, mais ou menos, extinguindo-se na puberdade. Quarto, desde pequena manifestava aversão a líquidos de coloração vermelha, relacionando-as com veneno. Desde 1 ano, Jacira evitava a fotografia da personalidade anterior, mostrando desagrado ao ver o cartão de lembrança da missa do 7º dia referente à morte de Ronaldo. Sexto, quando tinha 1 ano e meio, lembrava-se de certa ocasião em que, como Ronaldo, uma vaca chamada Morena investiu contra ele e os irmãos, obrigando um deles, o João, a acudi-los, atirando-os apressadamente para dentro de uma casa. Quando tinha 2 anos e meio, recordava-se de quando seu tio João, irmão mais velho de Ronaldo, caiu dentro de um açude. Muitas outras informações foram reunidas e cruzadas no sentido evidenciando a veracidade desse caso de reencarnação do espírito identificado como Ronaldo/Jacira. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.